Lance o pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Reparta com 7 e até mesmo com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá à terra. Se as nuvens estão cheias, derramam chuvas sobre a terra. Se uma árvore cair para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará colheita. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeie a sua semente de manhã, e à tarde não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. Nos instrui mais uma vez. Obrigado, Senhor, por esses ensinamentos, algo escrito há tantos anos atrás, mas que tem uma implicação tão atual, tão viva, porque é assim que é toda a tua palavra, toda ela é útil, toda ela é suficiente para as nossas vidas. Que isso seja provado mais uma vez nesta noite. É isso que nós pedimos e agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Queridos, existem momentos em nossas vidas, momentos que são decisivos, momentos que depois de uma simples decisão, tudo muda. Por exemplo, quando a gente casa, é assim. A gente, uma hora estava morando na casa dos pais, com todo o conforto, e de repente, depois do casamento, tem um período ali da lua de mel e sua casa. Algo totalmente novo. Agora, são as suas responsabilidades. A mulher às vezes chora, né? Aí chora com saudade da mãe, o homem não sabe porque ela está chorando. Por que ela está chorando, né? Mas é algo que é uma mudança drástica. Outra mudança, quando a gente se forma, a gente vive ali numa vida acadêmica desde o colégio e agora a gente vai ter que ir trabalhar para ganhar o nosso sustento. É uma coisa que nos assusta. Quando nós temos filhos também, uma hora era só os dois e agora tem mais um. E a criança do nada começa a chorar e aí você faz o quê, né? É uma montanha russa de emoções. Pessoas que, por exemplo, saíram do interior e tinham uma rotina completamente diferente. Às vezes eu converso com o reverendo Sivaldo e ele diz como a rotina do interior é totalmente diferente da cidade e como ele ficou assustado quando ele veio para a cidade, quando ele sai do conforto da casa dos pais e ali tem uma rotina que ele não encontra de forma nenhuma na cidade. Muitas vezes quando eu era pequeno eu via meus pais preocupados com a inflação, preocupados com a economia do país, preocupados porque a gasolina aumentou R$1. Eu era criança, eu não entendia, eu dizia, poxa, por que eles estão reclamando? R$1. R$1 é pouco, né? Estão reclamando porque a gasolina aumentou R$1. Se eles quiserem R$1, eu dou R$1 a eles. Mas, quando a gente cresce e a gente entende as nossas responsabilidades, a gente está com a mesma preocupação dos nossos pais. E não é só R$1, se só fosse R$1, é R$1 por litro, e se a gasolina aumenta, tudo aumenta, não é? Então isso tem muitas implicações. E Salomão vai dizer justamente isso, ele vai dizer, olha, o mundo ele é cheio de incertezas. Agora que você tem a sua casa, agora que você tem que dar conta das coisas sozinho, isso é um pouco assustador. Olha, se estivesse passando com algum problema, quem tinha que dar um jeito era o meu pai. Agora, se na minha casa existe algum problema financeiro ou alguma estabilidade, eu tenho que dar um jeito. Isso é assustador muitas vezes. Muitas vezes a gente se acostuma com o natural da vida. Mas
Salomão vai responder justamente isso. Diante das incertezas da vida, a gente não tem garantia de um futuro próspero, de um futuro sem nenhum problema. Não, pelo contrário, a Bíblia diz que no caminho do crente vão existir vários problemas. Mas como é que a gente confia os nossos filhos? Como é que a gente confia os nossos bens, os nossos sonhos, os nossos projetos, vivendo nesse mundo quebrado? Como é que a gente confia tudo isso a Deus, de acordo com as coisas tão ruins que a gente vê, com esse mundo tomado pelo pecado? E hoje nós vamos ver que Deus, Ele nos chama para confiarmos, não no que vemos, mas sim na providência dEle. De novo, não confie naquilo que você vê, confie na providência de Deus. E a providência de Deus, para você confiar, tem que ter fé, porque é a certeza das coisas que não se veem. Lembra lá Paulo em 1 Coríntios? Ele vai dizer: aqui permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas ele vai dizer que o amor é o maior desses três. Poxa, por que amor é mais importante que fé e esperança? Porque no céu não vamos precisar de fé. No céu estamos vendo aquilo que não víamos. No céu não vamos precisar de esperança. Tem esperança de algo melhor, eu já estou vivendo algo melhor. Eu não preciso de esperança no céu. Mas o amor não acaba. O amor no quesito tempo, ele está mais alto, no nível mais alto, porque ele nunca vai acabar. Vamos ter amor no céu. Aqui precisamos de fé na mesma medida de amor e esperança. E Salomão está dizendo: você precisa de fé. Olha o que ele diz no versículo 1: lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Nós vimos na semana passada que sabedoria é melhor do que tolice, e que para tolice existir só basta uma mosquinha morta no óleo do perfume. Ele vai dizer, uma mosquinha morta no capítulo 10, no óleo do perfume, na hora que está se fazendo o óleo ali para cheirar bem, se uma mosquinha morta bater, acabou tudo, acabou o cheiro bom. Cheiro bom é difícil, a gente falou sobre isso, né? Cheiro bom é caro, mas cheiro ruim é de graça. Cheiro ruim sai de dentro da gente. É a coisa mais fácil do mundo, fazer as coisas federem. Salomão vem nos dizendo que sabedoria é a melhor forma de viver. Ele já disse aqui várias vezes, olha, sabedoria faz você lidar com esse mundo caído, faz você valorizar o que tem que ser valorizado, o pão, o vinho, a esposa, o perfume. Sabedoria vai nos ajudar a viver debaixo de autoridades, vai nos ajudar a viver nesse mundo quebrado, no mundo em que tudo acontece ao contrário, onde o perverso recebe a recompensa do justo e o justo recebe a recompensa do perverso. Salomão conhece esse mundo e ele sabe que está quebrado. E ele vai dizer, olha, vai ter um momento que você pode chegar no simples fato de, olha, já que esse mundo é quebrado, já que esse mundo é caído, então eu vou desistir desse mundo. Eu vou deixar a vida me levar, e quando chegar o outro mundo, eu começo a viver de novo. No outro mundo, que não vai ter pecado, que vai ser maravilhoso, aí eu invento de trabalhar e fazer alguma coisa. Mas aqui não tem mais esperança não. Aqui já é um mundo caído, não tem mais jeito. Salomão vai dizer, olha, você não pode desanimar a esse ponto. Quantas vezes no reinado de Salomão, ele não passou por dilemas? Olha, será que eu faço isso ou não faço? Será que eu vou para essa guerra ou eu não vou? E aí ele começa a nos dar vários argumentos. Aqui ele diz, olha, nesse mundo quebrado, nesse mundo cheio de vaidade, você precisa lançar o seu pão sobre as águas. O que seria isso? Lance o seu pão sobre as águas. Se eu lançar um pão sobre a água, é para quê? Para dar comida aos peixes, será? Se eu lançar um pão sobre a água, ele vai ficar molhado e isso não é legal. Ninguém come pão molhado de água. Se eu lançar um pão na água, vai virar uma papa, vai se dissolver, vai ficar nojento.
O que é que significa lançar o pão? Se ele dissesse pelo menos assim, né? Lance o pão sobre um café com leite. E sim, né? Lance o pão sobre o café. Aí tá bom. Pãozinho molhado no café com leite é uma delícia, mas na água... Irmãos, aqui não é literalmente jogar o pão sobre a água. Mas aqui é o seguinte, para a gente entender, a gente tem que entender basicamente o contexto ali. Israel contava muito com o comércio marítimo. Os fenícios, eles tinham um comércio marítimo maior, porque lá na Fenícia, 80% da terra era infértil. Ou eles investiam em comércio marítimo, ou eles morriam de fome. Só que o comércio marítimo, ele era muito duvidoso. Por quê? Porque muita coisa podia acontecer e você não ter lucro. Olha, o que é que ele está querendo dizer aqui? Pegue a soja que você planta, invista no mar, lance na água. Pegue, bote num barco e venda para você ter lucro. Confie nisso. Confie nesta obra. Siga adiante. É isso que ele está dizendo. Não literalmente jogar o pão sobre a água, mas arrisque. Vai ter hora que você vai precisar arriscar. E olha, o comércio marítimo era arriscar mesmo, principalmente naquela época. Primeiro, você podia lançar o seu produto no mar e vir salteadores, piratas e roubarem o seu produto. O navio podia naufragar, facilmente podia naufragar em alguma tempestade e você perder tudo. Então, para que você tivesse o lucro retornando, você também tinha que esperar muito. Porque naquela época as navegações eram devagar, então era questão de meses ou até de mais de um ano para aquele lucro voltar, para aquele dinheiro voltar. E se a gente observar lá em 1 Reis, Salomão ele comercializava muito, vários produtos. E esses produtos voltavam, esses barcos voltavam abarrotados de ouro, de pedras preciosas e de pavões. Eu não sei o que Salomão tinha com pavões, mas ele adorava um pavão, voltava cheio de pavão, ele gostava de pavão. Então esse é o intuito, arrisque. Tem hora que você tem que arriscar, tem hora que você tem que jogar o pão na água, tem hora que você tem que investir. Salomão está nos dando uma aula de empreendimento. É igual a parábola dos talentos, lembra da parábola dos talentos? Aquele que recebeu um talento, o que foi que ele fez? Ele enterrou. E na hora do Senhor chegar lá e dizer, olha, o que foi que você fez com o talento que eu lhe dei? Não, eu enterrei porque eu só tinha um. Deus dá uma bronca. Deus diz, olha, você nem ao menos botou no banco, Mateus 25, né? Porque aí pelo menos gerava os juros. Você nem isso fez, você enterrou. Pois agora será lhe tirado o talento. E eu vou dar para aquele que tem 10. Porque pelo menos ele vai fazer alguma coisa. O que nós estamos fazendo com os talentos que Deus nos dá? O que é que isso implica? Isso implica que, em concluirmos que Deus chama o seu povo a ser um povo que investe. Utilizarmos o que Deus nos dá. Talvez quando a gente fale de investir, a gente pense somente em dinheiro, não é? Quando eu digo assim, invista na igreja, aí você pensa, não, eita, o pastor está pedindo para eu dar o dízimo e oferta, né? Que a igreja está precisando. Veja, isso também pode ser aplicado por dinheiro, claro. Isso é importante você honrar com os dízimos e ofertas, é importante você investir na igreja, você tem como sustentar a igreja, ver a igreja caindo aos pedaços e não ajuda? Não. Isso também remete a dinheiro, mas aqui tem coisas mais difíceis. Sabe que investir tempo na igreja é muito mais difícil que dinheiro? Investir tempo na igreja é muito mais difícil que dinheiro. Tem gente que tem dinheiro e para sanar a sua consciência só investe dinheiro. Aí diz assim, não, eu estou ajudando a igreja financeiramente, pronto. Estou fazendo a minha parte. Mas não. Tempo gasta mais que dinheiro. Custa mais que dinheiro. Teve um exemplo que eu vi faz uns 6 meses lá na IPBV. Teve um casal que não podia ter filhos e eles adotaram. Só que chegou a fila de adoção e disseram, olha, o que a gente tem aqui para vocês é trigêmeos. Ó.
trigêmeos, só tem trigêmeos, chegou a vez de vocês, e só tem trigêmeos, é pegar ou largar. E aí eles pegaram. Só que eles pegaram com a igreja comprometida em ajudar eles. E até hoje, os irmãos revezam semanalmente para ir na casa deles, para ajudar eles a criar essas 3 crianças. Olha, você nunca criou filho, de repente, trigêmeos. É uma coragem. E a igreja assumiu o compromisso. Isso é muito mais caro. Eu separar um tempo para toda semana ir na casa da irmã, cuidar dos trigêmeos dela, isso custa muito mais caro do que dinheiro. Investir tempo é mais difícil. Mais difícil ainda é investir a sua vida e investir o seu coração naquilo. Muitas vezes a gente investe o nosso coração pela metade. A gente investe de uma forma mais superficial. Não. Aqui Salomão está dizendo: coloque o seu pão sobre a água, todinho. Dedique seu coração. Aqui, claro, eu não estou mandando ninguém largar o trabalho e se dedicar só à igreja, né? Larga o seu trabalho, fica aqui 24 horas, até porque a gente só aluga o domingo, então nem dá para a gente fazer isso, né? Mas tem pessoas que Deus dá, por exemplo, a bênção de viver no ministério de forma integral. Mas além disso, vivendo de forma integral ou não, todos nós, em maior ou menor grau, somos chamados a investir nosso tempo e nosso coração no ministério de Jesus. É mais fácil viver sem se envolver na igreja. Mais fácil. Mas Deus não está nos chamando para o fácil. Quando a gente começa a se envolver, a gente vai entendendo como é difícil. É muito mais fácil quando as pessoas não sabem da minha vida. Quando as pessoas não ficam me conhecendo. E se me conhecer, vão conhecer os meus defeitos também. E aí vão começar a falar dos meus defeitos. E vai saber que eu tenho uma determinada função. E vai começar a me pedir ajuda. Isso aí, já basta as pessoas que eu tenho que me relacionar no trabalho. Aí eu tenho que me relacionar, por começar todo mundo me pedindo ajuda, porque eu sei isso, sei aquilo. Não, é mais fácil não se relacionar. Mas o chamado não é para o mais fácil, o chamado é para nos envolvermos. Isso significa que a gente vai ter que investir tempo com os filhos, com os nossos filhos, com os filhos dos nossos amigos, na vida espiritual deles. Se os nossos começarem a vir com ideias, por exemplo, de quererem ser pastores, imagina Darlane, 3 pastores, que bênção, né? E aí, o que é que a gente vai fazer? Será que a gente vai desmotivá-los? Se um missionário angolano se apaixonar por Isabel Mariana, vai levar ela para Angola, que bênção! Pode acontecer, não tem problema. Será que vamos dizer, não, filho, olha, mergulha aqui, né? O filho é o pãozinho, mergulha aqui no mar do concurso público, né? É uma bênção aqui, né? Não, no mar do missionário não, no mar aqui do concurso militar, né? Essa é a ideia. A gente cuida por um tempo, filho é assim, tem que colocar isso na cabeça, né? Mas tem hora que a gente deve lançar eles, como o pão na água. Os filhos não são nossos, os filhos eles são de Deus. Antigamente as pessoas ficavam receosas quando uma dizia que era pastor, né? Eu vou ser pastor. Hoje em dia as pessoas veem com bons olhos, porque dizem assim, pastor presbiteriano ganha dinheiro, é rico, né? Eu não sei de onde saiu essa ideia, né? Que pastor presbiteriano é rico, mas quando eu digo hoje, as pessoas ficam felizes pela motivação errada. Assim, você vai ganhar dinheiro, pastor presbiteriano vai ganha bem, pastor presbiteriano. Veja por que eles estão felizes. É porque eu vou seguir o ministério, não é porque eu vou ganhar dinheiro. E não é verdade, né? A ideia é essa. As pessoas só pensam no que é mais estável financeiramente. Todo investimento é um risco. Igual você lançar o seu produto no mar Mediterrâneo. É um grande risco. Mas o chamado de Salomão é para lançarmos o nosso pão sobre o mar. Muita gente vai achar que não faz sentido, mas o Senhor nos chama para sermos ousados na obra.
E veja, note que ousadia não deve ser sem planejamento. Olha como ele diz, olha, seja ousado, mas seja prudente. Versículo 2. Reparta com 7 e até com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá à terra. Olha, ao mesmo tempo que Salomão está dizendo, seja ousado, ele está dizendo, não, planeje. Planeje no que você vai investir. Não vai jogar todo o seu produto num único navio. Se esse navio naufragar, você perde tudo. Pegue seu produto e divida com 7, 8 navios. E lance, olha, se um naufragar, tem 7. Se 2 naufragar, tem 5. Se um for assaltado, ainda tem 7. Então, planeje, seja prudente. Faça com prudência. Por exemplo, quando a gente tiver algum dinheiro sobrando na nossa igreja, e a gente puder investir em alguém, vamos investir. Não tem problema. Investir pagando um seminário de alguém, investir em algum missionário, isso é bom. Investir em alguma obra é muito bom. Mas a gente deve pensar como conselho em repartir os nossos investimentos. Olha, a gente está investindo em fulano, mas se não der certo, a gente também está investindo em outra pessoa. Sei lá, para ajudar a gente futuramente. A gente tem que pensar nisso. A gente está investindo nessa obra aqui, mas vamos ver, também vamos investir num seguro para essa obra, porque vai que acontece alguma coisa. A gente repartir os investimentos é também muito produtivo. É claro, tem que ter dinheiro para isso, tem que ter um planejamento para isso, é claro. Muitas pessoas já vieram me perguntar assim, olha, a igreja está começando agora, por que a igreja tem 2 pastores? A igreja começou agora, 2 já, não é muito não. Perguntaram isso. Aí quando me perguntam isso, uns 3 pessoas já me perguntaram isso. Umas de forma ingênua, outras de formas mais maliciosas. Mas quando elas perguntam, a resposta é a mesma. Eu digo assim, olha, sabe por que tem 2 pastores lá em Bereia? Porque quando um der defeito, tem o outro. E a igreja não para, né? A igreja não pode parar. Então, os 2 dividindo o trabalho, demora a dar defeito. Vai dar defeito, mas vai demorar, né? Porque está dividindo. E esse ano eu e o reverendo Rodrigo, a gente não pode nem dar defeito, né? Se dá defeito, uma das igrejas vai parar, né? Não pode ficar doente, esse é o nosso combinado. Mas a partir do próximo ano, a gente já pode finalmente ficar doente. Uma bênção, né? Privilégio de ficar doente, certo? Então, sabedoria bíblica, Salomão está dizendo, olha, quanto mais você repartir os seus esforços, melhor para o ministério do Senhor. Quanto mais você repartir, não seja mesquinho, reparta. Muitas vezes, quando as pessoas planejam algo, elas têm uma visão de túnel. Qual é a visão de túnel? É assim, olha, o meu alvo é esse, só isso pode dar certo na minha vida. Se isso não der certo, a minha vida perde o sentido. Isso é errado. Ele vai dizer logo mais, olha, você tem que plantar de manhã e à tarde. Você não sabe, se de manhã der errado, à tarde a plantação... Você não pode só plantar de manhã. A sua vida não pode ser, eu só tenho esse foco. Se esse foco der errado, a minha vida perde o sentido. Não, entenda, foco não é pecado. De forma nenhuma, você ter um foco, um concurso público, há uma prova, há alguma coisa que eu quero alcançar, isso não é pecado. Mas devemos considerar a possibilidade de não ser aquilo que Deus queira para a nossa vida. A gente deve considerar, ou não ser só isso que Deus quer para a nossa vida. Deus quer mais. E ele não quer isso agora, ele quer isso e depois ele vai lhe dar. Ou ele não quer mesmo, ele quer outra coisa. Isso pode acontecer. Você acha que só tem um talento, mas aí Deus lhe deu 5. E você tem que usar os 5. Não tem dízimo de talento, né? Deus me deu 5 talentos, eu dou 10% do talento, né, para ele. Não tem dízimo disso. Tem que investir tudo quando o assunto é talento. Deus não está preso ao nosso planejamento. Deus não está preso ao nosso orçamento. Ousadia e prudência, essas coisas andam juntos na palavra de Deus. Pense em Jesus na sua ousadia. Ousadia em falar com gente poderosa. Ele falava com o rei, ele falava com o fariseu, ele falava, pode ser o maioral. Ele falava com autoridade, com ousadia. Sua ousadia em desafiar o momento, sua ousadia em enfrentar as forças das trevas e ao mesmo tempo agindo com muita prudência.
agindo com sabedoria, sabia a hora de se retirar, sabia a hora de esperar, sabia a hora de deixar as coisas para depois. Ousadia e prudência. Mas o texto prossegue e agora ele nos mostra que dilemas em nossas vidas vão aparecendo quando coisas ainda estão se formando. Olha o nosso segundo ponto. O primeiro é o versículos 1 e 2. Hoje é bem presbiteriano, né? 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6. Esse é o nosso segundo ponto agora, 3 e 4. Olha o que ele vai dizer. Se as nuvens estão cheias, derramam chuva sobre a terra. Se uma árvore cair para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca fará a colheita. Ele está dizendo para que a gente não fique esperando as condições totalmente perfeitas e favoráveis para que a gente haja. Porque, olha, existem coisas que estão fora do nosso controle. Às vezes, ou muitas vezes, as condições não estão favoráveis. E não é para esperar que estejam. Entendam, irmãos, prudência é bom, planejamento é bíblico, mas prudência muitas vezes pode estar sendo usado para mascarar incredulidade. Muitas vezes, prudência está sendo usado para mascarar incredulidade. Inércia não é de Deus. Inércia é pecado. A gente nunca vai se mexer se a gente ficar esperando as condições favoráveis. Sabe por quê? Porque o mundo é caído, o mundo é quebrado, o mundo é vapor, o mundo é vaidade. Não fique olhando o vento somente. É isso que ele está dizendo. Versículo 3, olha, o que tiver de acontecer, vai acontecer e você não pode impedir. Se a nuvem está carregada de chuva, você não pode impedir que chova. Vai chover, você querendo ou não. Se a árvore está caindo, capengando para o norte, não invente de segurar não, que ela vai cair no norte. Você não tem força para pegar ela e mover ela para o sul. Ela vai cair no norte. Se é para cair no sul, ela vai cair no sul. Você não pode impedir que as coisas que estão determinadas, você não pode impedir que elas não aconteçam. Elas vão acontecer, não tem como. As pessoas, elas estão olhando a melhor condição. A pessoa está lá pronto para semear, mas ela está olhando para ver se tem vento, para ver a nuvem, para ver se vai chover. Quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará a colheita. Aquele que só fica esperando as nuvens aparecerem, nunca fará a colheita. Porque nesse mundo, irmãos, entenda isso, para tudo que a gente for fazer, para tudo que a gente for investir, esse mundo caído, sempre as condições poderiam estar melhor. Para tudo que você for fazer. Sempre poderia estar melhor. Sempre podia ser um pouco melhor. O fazendeiro está esperando aquilo que ele não pode controlar acontecer, ao invés dele colocar em ação aquilo que lhe cabe fazer. Ele não quer fazer a sua parte, porque ele está esperando aquilo que ele não sabe se vai acontecer, que ele não pode controlar, pode acontecer como não. E aí ele usa a desculpa da inércia para não fazer. Se ficar olhando o vento, nunca vai semear. Ou vai semear quando já estiver chovendo, quando já for tarde. Cuidado. A gente falou na semana passada sobre o tolo. O tolo, ele é capaz de reparar a própria casa. O seu telhado fica cheio de goteiras. Aqui o tolo é aquele que espera e não age. As pessoas são assim. Elas adiam o casamento esperando o melhor momento. E fica lá esperando. O melhor momento nunca chega. As pessoas adiam ter filhos esperando condições perfeitas. Elas adiam trabalho na igreja esperando o ano que vem. Quantas pessoas na humanidade esperam tudo para o ano que vem? Ah não, eu vou me envolver no trabalho do Senhor. Bem mesmo assim, no ano que vem. Todos nós, irmãos, nós temos projetos,
Talvez, sei lá, você queira aprender a tocar um instrumento. Ah não, eu quero perder peso. Eu quero me envolver no ensino da igreja. Eu quero ler mais a Bíblia. E muitas vezes a gente fica olhando para as nuvens e para o vento, esperando o melhor momento. Ano que vem. Pare de esperar as condições perfeitas. Sempre vai ter algo que nos complica. A gente tende a confiar demais nos nossos corações. A gente diz assim, olha, hoje eu vou comer bolo, porque amanhã eu não vou ter nenhuma vontade de comer, que eu comi hoje, aí amanhã eu vou malhar e vou ser feliz, e hoje eu vou comer tudo. Não, quando você come doce, no outro dia você está com mais vontade de comer doce. Acredite nisso. Experiência própria. Né? No outro dia você não vai estar totalmente saciado, sem nem querer ver o doce, não. Você vai estar com mais vontade de comer. É assim, não tem como. Ah não, hoje eu não li a Bíblia, mas amanhã, se eu não li a Bíblia hoje, amanhã eu vou estar com uma sede, que eu vou ler o dobro. Não vai estar não. Você vai começar a se acostumar a não ler a Bíblia. É assim, a gente coloca muita expectativa, uma coisa que não vai acontecer, que não está na nossa natureza. Olha, eu vou ficar esse ano todo sem vir para a igreja, porque eu estou estudando para o concurso, para o vestibular, para uma prova, mas é por uma boa causa. Aí próximo ano eu vou para a igreja de manhã e de noite, de manhã e de noite. Não vou parar, vou para a igreja. Não, porque você vai perder o hábito. A tendência é você não ir mais. Você precisa vir todo domingo. Você precisa estar aqui todo domingo, porque depois você vai se desapegando. E tem gente que ainda diz, não, mas é por uma boa causa. Olha, se eu não passar no vestibular, eu não vou trabalhar. Se eu não trabalhar, eu não vou dar dízimo à igreja. Como é que a igreja vai se sustentar? Eu vou passar esse ano aqui, ó, sabático, sem ir para a igreja. Sabático sem ir para a igreja, né? Para o bem da igreja. Tem gente que diz isso. É para o bem da igreja, para sustentar a igreja do Senhor. Tem gente que ainda fala isso. Tolice mata, nós vimos isso. E às vezes mata por causa da inércia. Porque as pessoas são fascinadas, né? Por concurso público, por concurso militar, por causa da estabilidade. Olha, o concurso público hoje, um concurso militar vai me dar estabilidade. Se eu for inventar de abrir um negócio, se eu for inventar de depender de empresas privadas, isso aí não passa uma ideia de estabilidade. Mas devemos entender que no fundo, nada é estável. E todos nós estamos nas mãos de Deus. Quando a pessoa acha, eu passei no concurso público, acabou. Não tem nenhuma possibilidade agora de ter estabilidade na minha vida. Não. Você pode optar, isso não é pecado, de ir para uma segurança financeira de um trabalho público, mas nunca deixe que isso negligencie a sua vontade de trabalhar naquilo. Tem gente que só está lá por causa do dinheiro e não glorifica a Deus no que faz. Pelo contrário, envergonha o nome de Deus. É só mesmo pelo dinheiro. Não, você tem que escolher uma profissão, aquilo que você quer fazer, em primeiro lugar, para glorificar o nome de Deus. Se é um concurso público, glória a Deus por isso. Se é um concurso militar, glória a Deus por isso. Tudo no controle do Senhor. Tudo deve ser na permissão e na graça dele. Com isso, tudo se torna estável. Insegurança, dúvidas, dilemas, isso faz parte da vida. Nós não temos certeza de nada, mas isso não é desculpa para não agirmos. E por último, irmãos, nós vamos entender aqui que Deus lembra que Ele sabe mais do que nós. Isso deve nos incentivar a servi-lo. É isso que os versículos 5 e 6 dizem. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus que faz todas as coisas. Semeie a sua semente de manhã e à tarde não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Ele agora está nos lembrando que servimos a um Deus que é grandioso, a um Deus que é maior do que nós, que sabemos de tudo, que não sabemos de tudo, nós não sabemos, mas Deus sabe. Nós não conhecemos as condições do clima, mas Deus conhece.
Por isso que entramos em ação. Não pelo que estamos vendo, mas confiados naquele que vê e determinou todas as coisas. Olha o que é que ele diz no versículo 5. Você não entende as obras de Deus, as coisas que ele faz. Ou seja, só dá para trabalhar por fé. Só dá para trabalhar independente do que estamos vendo, porque não sabemos o que ele faz. Aliás, nós sabemos de alguma coisa, o que está nos revelado, mas veja, comparado ao que Deus sabe, nós não sabemos de praticamente nada. Sabe quando você pega alguma história de mistério, algum livro de mistério, de assassinato, que você não sabe quem é o assassino, ou alguma série, e aí você assiste ela, e aí o roteiro ou a história vai lhe dando várias pistas do assassino, de quem é, do mistério, e você não percebe porque você está vendo pela primeira vez. E aí quando você entende quem é o assassino, ou qual é o mistério a ser revelado, você, puxa, olha, eu recebi uma dica no episódio tal, olha, estava na minha cara a atitude do assassino naquele episódio, estava na cara. Várias pistas, mas por que eu não vi? Por que eu não percebi? Porque você está contemplando pela primeira vez, assim como a nossa vida. Você está contemplando pela primeira vez. E por que tem tanto problema? Por que tem tanto sofrimento? Por que você passa por isso? Porque você não está vendo o todo da obra. Só quem vê o todo da obra é Deus. Cada sofrimento que você passa, cada angústia, foi milimetricamente organizado por Deus, porque Ele não trabalha só nas nossas qualidades, mas Ele trabalha nos defeitos também. Ele não trabalha só nos momentos de vitória, Ele trabalha nos momentos de perda também. Tudo serve para você crescer, tudo contribui para o seu bem, tudo contribui. Esse é o nosso Deus. Ele está dizendo, pare de olhar aquilo que você está vendo. Pare de confiar naquilo que você está vendo. Pare de andar por vista. Olhe por fé. Um dia tudo ficará claro, mas esse dia não é hoje. E o autor de Eclesiastes não é um homem qualquer, irmãos. Trata-se aqui de Salomão, o homem mais sábio do mundo, que já andou nesse mundo depois de Cristo, é Salomão. E ele está dizendo, olha, nós não sabemos o caminho do vento. Como é que se forma os ossos da criança no ventre da mãe? Olha, eu não tinha nenhuma experiência com gravidez, até Mariana começou a tentar engravidar, e aí a gente teve algumas experiências, e é um negócio assim, assustador. Parece que quando você sabe, você não fica tão crente mais, né? Agora eu já sei como é que é, né? Eu não sabia nada sobre quantidade de semanas, né? Sobre desenvolvimento embrionário. Eu não sabia nada disso. Mas quando eu fiquei sabendo, eu fiquei mais espantado ainda. Poxa, como é que pode, né? Como é que pode uma vida ficar ali conservada 9 meses no escuro? Não escurinho não, é um escuro que você não vê a palma da mão, né? E a criança é desenvolvida naquele saco ali cheio de água. Como é que pode isso? Foi Deus que estabeleceu isso. Não é que quando você vai ter o conhecimento, você vai ficar mais cético. Não, o crente ele tem o conhecimento, Deus explica através da medicina, através da ciência, como acontece, e você olha aquilo ali e diz assim, poxa, isso aqui agora que é mesmo, só pode ser Deus. Glorificado seja o nome de Deus. Olha como é que a vida é produzida. Só Deus para fazer isso. O ser humano, ele quer ter a palavra final. O ser humano é assim. Ele quer explicar as coisas. Ele quer ter uma explicação, uma teoria para os maiores mistérios do mundo. Mas nós não temos a maioria das explicações para os mistérios desse mundo. Lembra da história de Jó? Jó começou a questionar Deus. E Deus apareceu para ele em formato de redemoinho. E começou a fazer várias perguntas. E Jó começou a diminuir aquele ego dele.
diminuir aquele ego. Ele perguntou: Jó, onde é que você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Ô Jó, quem pôs as medidas na terra? Onde é que você estava quando eu decretei a casa da luz, a casa das trevas? Onde é que você estava? Onde é que você estava quando eu determinei e firmei os fundamentos e o mais profundo abismo da terra? Você já esteve lá comigo? Foi você que fez o projeto, Jó? Onde é que você estava? Eu não era nem nascido. É a mesma resposta. Eu não era nem nascido, eu não era nem nascido, eu não era nem nascido. Essas perguntas revelam a soberania de Deus. O que Deus é sobre qualquer circunstância da vida. Mesmo conhecendo tantos mistérios. A gente conhece muitos mistérios. A gente sabe como a vida funciona. A Bíblia ensina isso. Mesmo assim, a gente não sabe 1% do que Deus sabe. Precisamos entender isso. É fácil quando a gente vê o retorno do nosso pão lançado. Olha, a gente lançou o pão e a gente teve muito lucro. Glória a Deus por isso. Prosperou, mas não confie nesse lucro. Não confie nesse retorno. Lembre-se, embora esse pão possa voltar, o controle não é da circunstância, o controle ainda é do Senhor. Deus nos chama para trabalhar. E nós devemos entender que tudo vai acontecer cada dia dentro do nosso trabalho no tempo dele. E ao mesmo tempo ele está nos avisando: olha, você vai trabalhar, você vai se frustrar em algumas coisas, ou na sua família, ou no seu trabalho, ou na sua igreja, e você vai perguntar por quê, e eu não vou lhe responder por quê. Você não vai saber por quê. Tem coisa que eu vou lhe explicar, tem coisa que eu não vou lhe explicar. Por que você está passando por isso, e por que fulano não está passando por isso? Coisas estranhas vão acontecer, que você vai ficar: puxa, por que comigo? E eu não vou explicar por quê. E você vai ter que simplesmente confiar. Confiar no meu controle. É justamente quando você está nessa situação, que você não está vendo por que você está passando por isso, que você não está encontrando resposta, que você vai ter que ativar a sua fé. E agora passar a confiar naquilo que você absolutamente não está vendo. Às vezes a gente está no trabalho e acontecem coisas injustas. Coisas que a gente olha e diz assim: por que está acontecendo comigo? Alguém está passando a perna em você, coisas estão acontecendo. Poxa, eu ajudei essa pessoa. Eu coloquei essa pessoa aqui e agora ela está se voltando contra mim. Por que isso está acontecendo? Deus está moldando nossos corações na alegria ou no sofrimento. Nós não podemos perder a confiança nele. E nós não devemos deixar de fazer a nossa parte. Está acontecendo injustiça? Continue sendo o mais profissional possível. Continue trabalhando para a obra de Deus e fazendo, porque ninguém é seu patrão. Deus é o seu patrão. Ele pode estabelecer algumas pessoas, mas Ele é o maior patrão. E Ele nos honra. Ele tem o todo da história, a gente não tem. A gente só observa em partes. Mas Ele tem o todo da história. E é isso que acontece em nossas vidas. Muitas vezes, algumas situações a gente olha e diz: por que Deus? E aí Ele vem com essas perguntas: onde é que você estava, Zuzá, quando eu criei os fundamentos da terra? Onde é que você estava, Mateus, quando eu estabeleci lá, quando eu criei a casa das trevas? Eu não sabia que as trevas tinham uma casa, eu nem sabia que tinha uma casa. O Senhor está dizendo que fez uma casa para as trevas e uma casa para a luz? Onde é que eu estava? Eu nem era nascido. Esse é o mundo. Salomão está dizendo: siga trabalhando, independente do que você vê, independente das circunstâncias. Se você andar por vista, ou se você andar pelo que você sente, pelo que você vê, ou que você ouve de você e das pessoas, você vai desistir rapidamente. Ande confiando em quem Deus é. Sabedoria da cruz, a sabedoria da cruz, já devia ter ensinado isso a gente. No momento em que tudo parecia perdido, onde tudo escureceu literalmente, onde tudo tremeu literalmente, foi aí que nós vimos o sol da salvação e da misericórdia de Deus começar a brilhar.
Deus permitindo que o seu filho morra, punindo o seu filho no lugar de bandidos como nós. Foi justamente nesse grande sofrimento que tudo se fez novo. O judeu não entendeu, se sentiu afrontado, e ali achava que estava sendo vitorioso quando Cristo morreu. O romano também não entendeu. Satanás não entendeu. Satanás tivesse entendido, ele não tinha entrado em Judas e tentado Judas para atrair Jesus. Nem ele entendeu que na cruz era a vitória. Eu não sei o caminho da luz, eu não sei o caminho das trevas, mas Deus sabe, e eu devo confiar nele. Olha o que ele diz no 6: semeie a sua semente de manhã, e à tarde não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. É justamente porque você não sabe das coisas que você deve agir. Você não sabe o que é que vai dar certo, então você terá que fazer várias tentativas. Não devemos parar de semear. Aqui, claro, ligado à agricultura, essa era a maior atividade de Israel, era a agricultura. Então, quando você pegava uma analogia de agricultura, eles entendiam rapidamente. Mas toda vez que a Bíblia ela remete a semear, ela está falando sobre pregação do Evangelho, sobre trabalho no ministério. Olha, na sua casa, jamais canse. Semear cansa. Parece que muitas vezes as nossas crianças não estão entendendo. Estou falando aqui, mas não está entendendo. Não desista. Essa é a recomendação. Elas aprendem sim. Às vezes a gente subestima demais as crianças. Aí quando a gente vê na prática, elas pegaram muito mais do que a gente imaginou. É assim que acontece. Por quê? Porque quem dá o entendimento não é a gente. Quem dá o entendimento é o Espírito Santo. E ele dá para qualquer idade, para qualquer classe social. Não importa. As pessoas dizem, olha, sabe por que a gente tira o filho na hora da pregação? Porque o culto não é feito para criança. Eu já ouvi essa. Culto é feito para adulto. Culto não é feito para criança. E aí na hora máxima do culto, que é a hora da palavra, eu tiro a criança. Como é que ela vai aprender de reverência? Eu sei que Isabel, ela não está assimilando ainda o que eu prego. Mas ela está entendendo sobre reverência. Ela tá se perguntando, olha, por que está todo mundo aqui, ó, tá parado, tá entendendo, Pedrinho, Samuel, Daniel, vai começando a entender, vai começando a assimilar, mas na hora da palavra, nessa hora máxima, eu tiro a criança e eu digo, esse não é o momento para elas? Não, eu estou fazendo que nem Faraó, ó, pode cultuar lá, mas deixa as crianças. Moisés diz, não, é para levar todo mundo tem que ir cultuar no monte, senão eu não vou. Essa é a ideia. Não é negociável você tirar as crianças do culto. Não nos cabe sabermos os caminhos, cabe nos sermos fiéis. Você está tentando semear a palavra no trabalho ou na sua casa e muitas vezes a gente desanima. Tem gente que está tentando acompanhar o ritmo da igreja e às vezes não consegue, aí desanima. Não desista, às vezes a gente desanima, às vezes a gente não está entendendo o que a gente está lendo, e aí não desanima não? Desanima. Poxa, eu estou estudando aqui, eu não estou entendendo. Às vezes o que a gente está lendo não combina com o que a gente está vivendo. Eu queria que Deus falasse comigo aqui, mas o que eu estou lendo agora hoje não teve nada a ver com o sofrimento que eu estou passando. Não desanime, siga lendo, siga aprendendo. Se você tiver uma dúvida, pergunte ao pastor Rodrigo. Pastor Rodrigo, se tiver alguma dúvida, ligue para ele. Quando eu tenho, eu também ligo. Certo? Ligue para mim não, ligue para o pastor Rodrigo. Tem um comentarista chamado Philip Ryken, ele comentando aqui em Eclesiastes, ele vai falar da história, no meio do comentário aqui, ele vai falar da história de um homem chamado Luke Short, que foi um homem que se converteu com 103 anos de idade.
E ele vai falar o testemunho desse homem, como esse homem se converteu. Ele se converteu porque ele estava na varanda de sua casa com 103 anos de idade, e ele lembrou de um sermão que ele escutou uma vez de um puritano chamado John Flavel. E quando ele se lembrou desse sermão, ele foi convencido pelo Espírito Santo do Evangelho, do pecado, da justiça e do juízo. Ele se converteu com 103 anos e morreu com 106 anos. E na sua lápide está escrito assim, literalmente: aqui jaz um bebezinho na graça. Olha que interessante. Um homem com 106 anos morreu, mais novo na fé que os meninos. Luke Short, ele havia escutado esse sermão do puritano John Flavel 85 anos atrás do dia que ele se converteu. 85 anos atrás, ele se lembrou e ele se converteu. Nós não sabemos o que Deus vai fazer com as mensagens que a gente coloca na internet, por exemplo. A gente não sabe. A gente não sabe o quanto de fruto isso pode produzir. Por que a gente segue colocando? Às vezes eu vejo lá, tem 3 visualizações, 1 curtida. E, poxa, rapaz, vou parar de fazer isso. Mas por que a gente segue colocando? Por que a gente segue divulgando? Porque a gente não tem noção do quanto isso pode repercutir. Você não tem noção do quanto o seu trabalho, do quanto uma tarde que você separa para ficar com o irmão que está precisando, o quanto aquilo ali pode frutificar. Para você não foi nada, você só separou uma tarde, foi lá conversar, brincar com ele, mas aquilo significou tanto para ele. Aquilo pode frutificar de uma forma tão grande e você só fez separar o seu tempo. Eu só fiz postar uma pregação na internet. E de repente aquela pessoa escutou e ficou: poxa, a palavra de Deus é maravilhosa. A gente não tem noção do quanto o nosso fruto pode frutificar, porque não é a gente que faz isso no resultado do trabalho. É Deus. Ele estabelece qual é o nosso trabalho. Se a gente não está vendo as condições do clima, se a gente não está vendo aquilo que a gente não pode ver, não tente ver. Faça a sua parte. Que Deus vai fazer dele. Ele é rei, ele governa, ele faz o que quer. Como eu disse, Deus não usa apenas os nossos triunfos, Deus usa os nossos fracassos. Ele usa a nossa força, ele usa a nossa fraqueza. Quem não semeia, não colhe. É simples. Deus nos chama para servirmos, para semearmos, mesmo sem vermos os frutos. Mesmo sem ver saída, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Nós confiamos naquele que desenvolve bebês em úteros, naquele quem sabe onde a morte mora, quem estabeleceu a casa da luz, a casa das trevas, arquitetou o mais profundo abismo, aquele que na cruz faz o mundo ficar certo. E aquele que viver é Cristo. E morrer é ganho, morrer é lucro, morrer é muito ganho. Tenha certeza e a confiança de lançar o seu pão sobre as águas. Semear não apenas de manhã, mas de tarde também, porque não depende de nós. Olha o versículo 1 de novo. O versículo 1 nos diz: lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Lance o seu pão sobre as águas. Um dia você vai ver o resultado. Talvez não seja aqui, mas com certeza vai ser no mundo acima do sol. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor nesse momento. E vamos ter o nosso momento da Santa Ceia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos ricamente pela leitura da Tua Palavra, pela meditação da Tua Palavra. Nos instrui agora para que possamos entender as Tuas verdades através desse sacramento, da Santa Ceia, e desse momento tão privilegiado que é nós desfrutarmos desse sacramento e desse presente que o Senhor nos deu, que está muito além de um memorial, mas sim de um cumprimento da Tua Palavra dentro do Teu culto, no Teu dia, como foi estabelecido. É isso que nós pedimos e agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.